vai ficar gravado. Tá gravando, tá bom? Agora, ó, vocês sabem que quando eu começar a passar aqui os PowerPoint, eu não vejo mais vocês. Aí, por favor, desbloqueie o microfone para conversar comigo. Deixa eu apresentar a tela para vocês. Vocês sabem o que vem? Assim, o Império Romano cai, né? Ele deixa de existir. E aí as coisas se transformam, porque uma coisa não desaparece e aparece outra num lugar como um passe de mágicas. Vocês sabem o que vem, assim, depois da Idade Antiga? A queda do Império Romano é o marco final da Idade Antiga, né? E o que vem depois da Idade Antiga? Não sei não, professora, eu só fico imaginando se a Idade Média, não sei, mano. É a Idade Média. Vocês lembram quando vocês estudaram Idade Média lá no 7º ano, oitavo, 7º ano? Ah, tem feudalismo aí. Feudalismo. A Igreja Católica tá lá no poder, eles ficam matando todo mundo, um monte de gente que não faz os negócios deles. Eu acho que é algo assim. Vocês lembram do feudalismo? Pelo menos do nome feudalismo? O Axor eu lembro mais ou menos, mas assim, eu não gostei muito desse assunto, não, mano. Eu não gostei muito desse assunto. Alguém gostou quando estudou no 7º ano feudalismo? Não. Não. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial é mais interessante. Realmente. Por isso que eu comecei a aula com por que você odeia a Idade Média. Porque todo mundo, assim, eu tenho alunos que eu dei aula no 8º ano, no 7º ano, e eles estão no 2º ano, e eles falaram para mim na aula de quarta-feira, a gente gostava de você naquela época, mas não da matéria, porque feudalismo era um saco. Eu falei, meu Deus, todo mundo odeia, o que acontece, não, né? Assim, o assunto é interessante, mas, tipo... É chato também. É chato, é interessante e chato, assim. Professora, tem um sistema político, né? É muito difícil e fica cansativo. Não difícil, mas, tipo, tem uns nomes difíceis e se torna muito cansativo, sabe? Sim. Aí, nossa, eu odeio essa matéria. E aí você acaba, tipo, não prestando atenção. E aí, então, é uma matéria que eu não lembro muito do 7º ano. Tipo, não lembro nada. É a matéria que vocês vão entrar agora, porque com a queda do Império Romano, esse lance, né, o modo de produção feudal vai ascender na Europa Ocidental. E é isso que a gente vai estudar até o fim do ano. Não é maravilhoso? EAD de feudalismo. Ai. Vamos lá. Hoje nós vamos olhar a queda. Vamos falar um pouquinho, retomar, né, o assunto da queda do Império Romano. E aí a gente vai olhar a Europa, vamos supor assim, de fora. Nós vamos enxergar os grandes impérios hoje. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai colocar lá um microscópio para enxergar como que funcionava dentro, que é o que você aprende com certeza lá no 7º ano, que você aprende lá que tinha os feudos, aí você tem o senhor feudal, aí você tem o servo, aí você tem a igreja católica. Os vassalos também, né? E aí, tudo aquilo ali. Mas aí a gente vai olhar essas coisas depois. Hoje eu vou falar dos impérios, né, dos reinos que se formam e que são reinos cristãos que se formam a partir da queda do Império Romano. Então, vamos lá. Esse daqui era o Império Romano no seu auge, né, no seu apogeu. Os romanos conquistaram muitas terras, formaram um império enorme, especialmente na época da República, foi o momento que eles mais conquistaram terras. Então, eles conquistaram praticamente a Europa inteira, parte da Ásia, o norte da África, era muita terra, né? Ficou um território assim imenso, e eles impunham a cultura deles, o idioma deles, nos povos conquistados. Então, muito desse povo vai se misturar com a cultura dos outros povos que eles dominam. Por isso que tem vários idiomas hoje que vêm do latim. O latim era o idioma oficial do Império Romano, e os romanos impunham, né, o seu idioma, a sua cultura, eles chamavam, a gente chama isso de romanização, sobre os povos conquistados. Aí, se você olhar aqui, ó, na Península Ibérica, onde está escrito Espanha, aqui no mapa, é onde hoje está Portugal e Espanha. Tanto Portugal e Espanha, né, o território onde hoje é Portugal e Espanha, são territórios que foram dominados pelos romanos, e hoje, nessa região, você tem os idiomas que se desenvolveram ao longo da Idade Média, que é o português e o espanhol, que são idiomas que nós falamos, né, por causa da colonização. Aí, acima da Espanha, você teria a França, a Itália, que também são os francês e o italiano, idiomas que são
transformados lá do latim. Então, muito do Império Romano vai influenciar toda essa civilização ocidental, que depois vai nos influenciar, porque esses europeus vão colar aqui na nossa grade e vão colonizar as terras onde a gente vive hoje. Muito bem. Só que o sistema econômico dos romanos, de conquista, de guerra e conquista, não é um sistema sustentável. Não é um sistema que se renova, é um sistema que se devora de dentro para fora. Porque chega uma hora que os caras conquistaram tantas terras, que era muito difícil administrar. Então, eles tinham que gastar muito dinheiro na administração dessas terras, tinham que gastar muito dinheiro com funcionário público para administrar tudo. E aí eles vão entrar na fase lá da Pax Romana, da paz romana, que eles vão diminuir as guerras para diminuir os custos. Só que quando você vive, né, quando o seu sistema econômico é baseado em guerra e é baseado em conquista, na entrada de escravos e riqueza, quando você diminui guerras, você também diminui a quantidade de escravos e riquezas que você tem no seu território. Então, o Império Romano, né, na fase do Império mesmo, ele vai entrando em crise. E aí essas crises econômicas fazem com que os imperadores aumentem os impostos. Esse aumento de impostos vai gerar rebeliões ao longo do Império Romano. Outra coisa que vai aí colaborar para a queda do Império Romano é a ascensão do cristianismo, né? Vocês sabem que... Meu Deus, que inseto horroroso! Vocês sabem que, se vocês têm um pouco aí de religiosidade, vocês sabem que Jesus foi crucificado pelos romanos. E Jesus foi crucificado pelos romanos e era um hábito, não é uma palavra muito ideal, né? Era o tipo de punição dos romanos. Os romanos, lembra que eu conversei com vocês sobre o Espartaco, que foi aquele cara que se revoltou, fez uma grande, né, liderou uma grande rebelião de escravos. Quando eles foram derrotados, eles foram todos crucificados, né? O cristianismo nasce, né, nessa região e começa a se espalhar, e o cristianismo era um problema para os poderosos de Roma, porque os poderosos de Roma, por exemplo, o imperador romano, ele era um Augusto, ele tinha um título de divino, então ele era um imperador divino. E aí você vai ter uma outra religião rolando que vai questionar esses poderes desse imperador. Então, no início, os cristãos são perseguidos, né, pelos politeístas lá na Europa. E aí, para coroar, e tudo isso era um problema interno, toda essa treta que está enfraquecendo o Império Romano é dentro de Roma. E aí, para coroar, né, a cereja do bolo, foram as invasões bárbaras. Bárbaro é o nome que a gente dá, que eles davam, para alguém que era para um estrangeiro, né? Quando esses povos bárbaros, eles eram povos germânicos, né? Eram povos do norte da Europa, e esses caras começaram a invadir o Império Romano, e eles não invadiam assim, licença, Império Romano, a gente vai aqui, né, pegar alguma coisinha aqui que você não usa mais, não, os caras entravam e saqueavam as cidades, tocavam o terror nas cidades, roubava tudo que os caras tinham. Então, e como o Império Romano estava enfraquecido, tinha menos guerra, então tinha menos exército, essas invasões vão destruindo, né, vão derrubando pouco a pouco os territórios que pertenciam a Roma. Né? Então, essa palavra bárbara é uma palavra meio pejorativa, porque você chama um estrangeiro de bárbaro, né? Aquele cara é um bárbaro, ele não sabe se comportar, ele não sabe falar, ele balbucia palavras, né? Porque ele não fala meu idioma, eu não entendo, então ele não fala. Então, é sempre uma visão do eu para o outro, né? Então, os bárbaros vão acabar invadindo o Império Romano, e o Império Romano vai começar a ser dividido. Primeiro ele vai ser dividido em 4, depois ele vai ser reunificado. E aí, para tentar organizar o Império, tal, eles vão dividir, o Imperador Romano vai dividir o Império Romano em 2. O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Vocês estão acompanhando até aqui? Porque eu desatei a falar e não parei mais, né? Estamos. Vocês estão vendo que tem uma Rosa dos Ventos aqui embaixo? Estamos vendo. Então, aí é muito legal, né? Porque os caras que faz mapa, faz a Rosa dos Ventos, põe só o N de norte, como se eu não sei que norte é a parte de cima. Aí eu fiz as complementações de leste e oeste. Então, presta atenção, sempre que você estiver de frente para um mapa, o lado leste é o lado da sua mão direita, tá? E é o que a gente chama de oriente. O lado oeste é sempre o lado da sua mão esquerda, de frente para o mapa, e é o que a gente chama de ocidente. Então, os caras vão dividir o Império Romano em 2. O lado leste, cuja capital vai ser Constantinopla,
é o Império Romano do Oriente, e o lado oeste, que é o lado da Europa que a gente conhece hoje, que é França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália e tal, vai ser o lado ocidente, é o Império Romano do Ocidente. Até aqui, tudo bem? Tudo. Sim. Pro, Oi. o Cauê tá perguntando se essa época da crise do Império Romano é a mesma época do pão e circo. O pão e circo começou antes da crise. O pão e circo já na época do Otávio Augusto, né, do primeiro imperador romano, já tinha essas políticas de pão e circo. É que essa política de pão e circo não acaba. Mas já tinha sim. Bom, vamos voltar aqui. Ai, meu Deus, voltei do começo, perdão. Aqui. Muito bem, então dividimos o Império Romano, só que no ano de 475, o último imperador do Império Romano do Ocidente, que é o Rômulo Augusto, ele cai, ele é derrubado por esses povos germânicos que invadem o Império Romano. Então, esse é o marco do fim da Antiguidade. Por que eu estou falando para você que é o marco do fim da Antiguidade? Porque ninguém foi dormir no ano de 485 na Idade Antiga e acordou em 476 na Idade Média. Não é assim que funciona, né? As coisas elas se transformam ao longo do tempo. Esse ano de 475, que foi a deposição, né? Foi derrubado o último imperador romano, é um marco para a gente poder estudar as grandes fases da história. Tá? Então, esse é o marco do fim da Idade Antiga, e aí vai começar a Idade Média. Aí você vai perguntar assim, mano, como é que os caras, né, que viviam nas grandes cidades do Império Romano foram parar nos feudos, né, naquelas porçãozinhas de terra, cercada de muros, justamente por causa das invasões bárbaras. As pessoas viviam, a antiguidade as pessoas viviam basicamente em cidades, né, só que aí os bárbaros entravam para saquear e tocavam um terror. Então, os caras vão buscar refúgio no interior. Então, a gente vai observar um processo de ruralização. As pessoas viviam em grandes cidades, viviam em cidades do Império Romano e começam a fugir das cidades, buscando abrigo no interior. Chegando nesse interior, eles achavam pessoas ali que eram proprietárias das terras e essas pessoas ofereciam proteção para elas em troca do trabalho delas. E aí, esses locais no interior eram mais isolados, eles construíam paredes ao redor, e aí que vai se formar o feudo, né, que é para evitar os ataques dos povos bárbaros, para proteger, né, a população. E aí que vai se formar o feudo, e aí que está plantada a sementinha do feudalismo. Mas hoje a gente não vai falar dessas coisas pequenas do feudalismo, hoje nós vamos olhar os reinos, tá bom? Isso daqui é o mapa do Império Romano do Ocidente. Eu não sei se vocês já viram esse mapa em algum momento da vida de vocês, com o nome dos vários povos germânicos que vão ocupando, né, o Império Romano. E aí nós vamos começar uma mistura da cultura germânica e da cultura romana, que vai começar a se misturar desses povos que vão ocupando territórios onde era o Império Romano. E aí vai ter um monte de nome bizarro, né? Suevos, visigodos, vândalos, ostrogodos, burgúndios, francos. Bonito, né? Anglo-saxões. Então, esses monte de nomes que você está vendo aí são povos que vão ocupando o território romano e vão formando reinos que vai misturar as características germânicas que eles trazem, da cultura deles, com as características romanas que existiam nessas localidades. Então, vamos conversar primeiro sobre um território chamado Sacro Império Romano Germânico. Está vendo aqui no mapa, está escrito saxões, alamanos, parte do reino dos francos. Então? Sim. Essa região hoje é um país chamado Alemanha. E aí, o Hitler, que a gente estudou no 9º ano, ele usava a formação desse império lá no começo da Idade Média. Ele falava que aquilo ali foi o primeiro império do povo alemão. E aí ele chamava aquilo de primeiro Reich, de primeiro império. E aí depois ele dizia que tinha um outro império, depois o terceiro império era o império que ele estava formando ali na Alemanha nazista, expandindo os territórios. Por isso que a gente fala, né, o Hitler se chamava, né, o governo dele de terceiro Reich. Reich é de reino. Então, esse império que a gente vai ver a construção foi mais ou menos assim. Tinha um rei de origem germânica que se converteu ao cristianismo. Então, ele se tornou cristão. Então, o reino dele, que era um reino germânico, agora tinha como religião oficial, porque era a religião que ele tinha, o cristianismo.
Isso vai ajudar a gente a entender por que a Idade Média, a Igreja Católica dominou geral, porque esses caras se convertiam ao cristianismo. Esse cara, ele pertencia à dinastia Merovingia. Olha que nome bonito. Era o rei Clovis. O que é uma dinastia? Explica para mim. É quando vai passando de pai para filho? Isso. A dinastia é uma família. Beleza? Então, assim, eu governo São Bernardo, o sobrenome da minha família é Souza, então tá aqui a dinastia Souza. Eu vou passar pro meu filho, que vai passar pro filho dele, até que vai vir uma outra família poderosa que vai entrar em guerra com a minha família, vai derrubar a minha família e vai assumir o governo. É o Santos, aí vai ser a dinastia Santos, vai ser uma outra família que vai governar. Tá? Então, esses nomes Merovingio e Carolíngio, que eu vou falar para vocês, são sobrenomes das famílias que governavam essa região. Então, primeiro vai vir um rei, o rei Clovis, que ele era de origem germânica, mas ele se converte ao catolicismo. Então, você vê aí que já tem uma fusão, né, danada da origem, né, da cultura germânica, daqueles povos que eram os povos bárbaros, os povos invasores do Império Romano, com a própria cultura romana, porque o catolicismo, o cristianismo nasceu, né, na Itália ali. Muito bem. Aí vai começar a ter, nessa região, as invasões, olha só, né, os germânicos invadem a Europa, né, invadem lá o território onde é o Império Romano, e aí lá da Ásia Menor vão vir os árabes muçulmanos e vão começar a invadir também a Europa. Eu não vou falar dos árabes muçulmanos hoje, eu vou falar deles mais para frente para a gente não ficar louco com muita informação no mesmo dia. Mas aí esses árabes muçulmanos vão tentar invadir lá na Europa, e aí vai ter uma outra família, que eram os carolíngios, que vão conseguir detonar e impedir, pelo menos nesse momento, que os árabes invadissem a região. Esse cara vai depois se tornar rei, porque ele fica tão popular que aí a família dele vai adquirir poder e ele vai se tornar rei, né? Que é o primeiro Carlos Martel e depois o seu filho Pepino o Breve. Vocês não têm nenhuma piada para fazer? Ah, eu achei um pouco ridículo. Um pouco, né? Achei. Ele amava pepino para dar um nome desse, né? Porque não é possível. Eu não sei a questão do pepino, viu? Por que ele tem esse nome? Eu não sei. Eu sei que o Breve é apelido, porque vocês sabem que tinha muito, né? O rei fulano, o soberbo, né? Os caras punham esses apelidos nos reis. E ele era o Breve porque ele era baixinho. Ah, eu achei que era porque ele tinha morrido muito rápido. Não, ele era baixinho. Pra época, ele era muito baixinho, né? E as pessoas já eram mais baixinhas, né? Antigamente. Ele era mais baixinho que os baixinhos de antigamente, né? Por isso E aí, Oi? Ele era um anãozinho? Não, mas ele era baixinho. Deus me livre. Ele era baixinho, o apelido dele era o Breve. Esses caras vão começar a governar essa região, e aí vai mudar a dinastia, ok? Então, quando você falar desse reino, que a gente vai falar que chama Sacro Império Romano Germânico, você vai falar, tem os Merovingios e os Carolíngios. Esses nomes são nomes de famílias. Então, tem a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, tá? Primeiro é a Merovingia, aí os Carolíngios conseguem assumir o poder, e aí esses caras vão começar, ai meu Deus, não era isso que eu queria fazer, era isso. Tá vendo aqui onde está escrito Ostrógodos e aí tem uma flechinha vermelha e está escrito Lombardos? Sim, tô vendo. Tá vendo? Esses povos lombardos também eram povos germânicos, mas eram povos que ainda viviam nas regiões mais de floresta e eram povos que não conheciam, não eram convertidos ao cristianismo ainda. E aí os lombardos vão invadir essa região desse antigo povo germânico aí que já tinha se convertido para o catolicismo. E aí, na época desse Pepino Breve, que ele era o rei, ele vai precisar de ajuda para impedir que os lombardos invadam o seu território. Então, ele vai se aliar à Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não vai fazer uma aliança com ele porque ela é muito boazinha. Ela, beleza, a gente vai te ajudar a combater, vai arrumar guerreiros e tudo mais. Porém, a gente quer ter um pouquinho mais de influência no seu governo aí, a gente quer ter um pouquinho mais de palavra na política. Então, isso ajuda a entender por que a Igreja Católica foi muito influente durante a Idade Média na Europa e por que a Europa até hoje é um continente extremamente cristão, porque o cristianismo é uma religião europeia, né? O cristianismo nasceu na Europa e a maior parte das pessoas no mundo ocidental hoje são cristãs porque os europeus saíram da Europa e colonizaram a América, colonizaram a África, colonizaram países da Ásia e impuseram a religião deles sobre as outras pessoas. Por isso que o cristianismo se expandiu tanto. Bom, enfim, voltando. Ainda lá na dinastia carolíngia, vai vir um rei chamado Carlos Magno,
E esse Carlos Magno ele vai ter uma aliança muito forte com a Igreja Católica e ele vai ser o primeiro rei que vai ser coroado pelo Papa. Então, agora a gente vai ver a aliança mesmo entre rei e Igreja Católica. Então, os reis, né, a nobreza e a Igreja Católica vão governar ali na Idade Média lado a lado. Então, quando Carlos Magno é coroado, ele vai ter essa junção, né, do sagrado da Igreja e das influências do Império Romano e do povo germânico. Eles vão fundar, de fato, o primeiro, né, o império que o Hitler falava que era o primeiro império do povo alemão, que ele usava isso no discurso patriota dele, que é o Sacro Império Romano Germânico, que é isso aqui, que é mais ou menos hoje o território da Alemanha. O Sacro Império Romano Germânico era maior do que a Alemanha é hoje. Você está vendo aqui, Reino da Borgonha, hoje esse Reino da Borgonha é parte da França, esse Reino da Itália hoje é parte da Itália, do país Itália. Vocês sabem que a Alemanha e a Itália foram os países na Europa que mais demoraram para se formar. Tinha vários reinos, e aí vai existir Portugal, vai existir Espanha, vai existir França, vai existir Inglaterra. Aí a Alemanha e a Itália vai demorar para unificar todos os reinos. Tudo bem até aqui? Professora, minha mãe... Fala. Sim. Diga. Fala, mãe. Não, fala logo. E por que só sobrou a rainha? Uma única rainha? Como assim? A de hoje, a velha? A velha de hoje. A senhora... Da Inglaterra? É porque, assim, as monarquias... Ela a velha de hoje é ótima. Mas você falou a velha de hoje, eu já entendi. A velha de hoje... ela é da Inglaterra. A Inglaterra é um dos países europeus que manteve uma monarquia, né? Por exemplo, a França derrubou, né? A Revolução Francesa vai derrubar a monarquia na França. A França hoje não tem mais rei. Né? A véia de hoje a gente conhece porque ela é famosona, né? A Inglaterra é um dos países que tem uma monarquia mais famosa, vamos dizer assim. Mas eu sei que na Suécia também tem rei ainda. Eu acho que na Espanha também tem rei, não tem? Na Espanha tem rei. Mas é que esses reis de hoje em dia, eles não governam da maneira que se governava no passado. Porque no passado a gente tinha as monarquias absolutistas, né? Que os reis governavam basicamente sozinhos, né? Hoje, como o mundo mudou muito, a gente tem monarquias constitucionais, né? Monarquias parlamentares. Então você tem a figura do rei e da rainha, no caso na Inglaterra é a rainha, a véia. Porém, você tem lá eleições, o povo inglês vota, eles escolhem todos os ministros, e quem governa na prática a Inglaterra é o primeiro-ministro, né? Que é aquele loiro louco, esqueci o nome dele. É um Trump da Inglaterra, ele tem um cabelo loiro, assim, maluco. Que pegou Covid e falava que Covid não era nada, aí pegou Covid e depois saiu falando, gente, é triste. E aí é ele que governa. A rainha, ela até tem um papel, né? Ela até pode fazer coisas, ela faz visitas diplomáticas e tal, mas quem governa na prática a Inglaterra é o parlamento inglês e é o primeiro-ministro. Então, todo esse monte de rei, esses montes de reinos que vão se formar agora, são consequência, né, da queda do Império Romano. Então, vai ter as invasões, esses povos vão se misturando, vão se unindo à Igreja Católica, então vão formando cada vez mais poder e vão formar... Boris Johnson, o nome do primeiro-ministro inglês. E aí vão formar esses impérios. E aí, esses impérios, a Idade Média, ela vai durar 1000 anos, né? E aí vão ter vários reinos. Depois desses 1000 anos, esses reinos vão se unindo e vão formando países maiores, que também vão ter rei, que é o que a gente vai estudar o ano que vem. E aí, com o tempo, esses reis, em alguns países, vão cair. Como na França, por exemplo, que os caras guilhotinam o rei, né? Vocês lembram de Revolução Francesa? Sim, até da Joana Dark, né? Os caras guilhotinam mesmo, o cara bota o rei na guilhotina e tal, já era seu pescoço. Na Inglaterra, isso acontece também, eles guilhotinam o rei, mas eles têm uma outra relação. Mas isso é matéria do ano que vem, senão nós vamos enlouquecer. Idade Média é idade medieval, né? Isso. Esses nomes, idade pré-história, idade antiga, idade média... foram historiadores contemporâneos que estudaram tudo isso e deram nome. Ninguém na pré-história estava lá nômade, andando, buscando alimento. Nossa, como é difícil viver na pré-história. Isso não existe, tá? São nomes que nós demos, nós que somos, né, contemporâneos, que demos esses nomes. Tanto que eu falei para vocês, pré-história é um nome preconceituoso. Os historiadores que estudaram e deram esse nome, eles achavam que aquelas pessoas não tinham história porque elas não eram capazes de escrever. E é óbvio que todo mundo tem história, né? Porque você não sabe colocar a sua história no papel que você não tem história.
Depois a Idade Média, né, ou medieval, também é um nome pejorativo, né? Os caras do Renascimento, que vai ser a primeira matéria do ano que vem, eles olhavam para a Idade Média e falavam, esse período foi meio estranho, né? Meio dark. Foi médio. Foi muito bom, não, foi médio. E aí também é um nome meio pejorativo, né? A Idade Média. Ô, Pro, Diga. se você pudesse escolher, tipo, da democracia que a gente tem hoje ao reinado que tinha, que era rei, ele tinha todo aquele poder. Democracia que tem hoje. Isso. Sério? Ô, pelo amor de Deus, Ana, não vai ficar monarquista, não. Davi, Não. Deus do céu. Lembrei de Davi na hora agora. Não, já me basta o Davi. Foi só uma curiosidade mesmo. Não, tudo bem, gata. Ó, eu sei que a gente tem inúmeros problemas no mundo de hoje, né? Inúmeros, né? Mas não justifica retroceder, eu acho, voltar atrás, né? Porque, assim, um rei, ele é rei porque ele herdou do pai dele, que herdou do pai dele, e herdou do pai dele. Então, assim, eu sou filha do meu pai e não mando em nada, né? Por que ele é filho de alguém e manda em todo mundo? Você percebe que você vai ser governado por uma pessoa que tem legitimidade de governar você só porque ela é filha de alguém. Querendo ou não, por mais que tá desse jeito hoje, a gente evoluiu, né? Eu acredito, pode não ser o ideal, mas eu acho melhor que antes, eu acho. Fora que a gente vai estudar agora a idade. Hoje a gente está vendo os reinos, né, da Idade Média. Então a gente tem um dos grandes reinos é o Sacro Império Romano Germânico. Aí nós vamos estudar a partir da semana que vem o que acontecia dentro desses reinos, que eram os feudos, o lance de passar terra um para o outro, né? O lance. Aí você vai ter na Idade Média a Inquisição, por exemplo, que você queimava pessoas vivas na fogueira. Então assim, eu acho que evoluiu sim. Acho que sim. Eu também acho que sim, hein, prof? Imagina o que não era ser mulher nessa época. Porque você pode assistir, eu assisto a história de duas maneiras, né? Assisto como telespectadora, como se eu estivesse vendo TV. Eu estou estudando, estou vendo. E aí eu me imagino lá. E quando eu me imagino lá, eu me imagino como eu sou uma mulher. E me imaginar como uma mulher nesses períodos da história não é muito divertido. Se hoje a gente ainda tem tantas questões enquanto mulher para resolver, né, você tem que explicar para as pessoas, então, eu não mereço ser estuprada, ok? Imagina naquela época as condições que era ser uma mulher nesses impérios que eram extremamente patriarcais, né? Tá louco. Eu respondi, Juju, sua mãe? Respondeu. Você é maravilhosa. Minha mãe tá Meu Deus, eu preciso ter umas aulas com você. Você é muito culta. Parabéns. Tá tudo no YouTube. Segue meu canal, curte meu vídeo. Verdade. Fábio me falou que eu tenho que ter 4.000 visualizações no meu canal para eu começar a ganhar dinheiro com o meu canal. Meus alunos não assistem os vídeos, não vou ganhar nunca dinheiro. Vocês também. Eu falei, se eu ganhar dinheiro, se eu monetizar com o meu canal, eu consigo bancar as festinhas de fim de ano. Ah, é verdade, professor. Ô, louco. Fazer uma palestra, professora, lá na frente e anunciar isso. Ó, Quem me seguir assistir os vídeos, come coxinha de graça no que vem, hein? Olha que minha mãe faz coxinha, hein? Aí é por conta dela. Já tá combinado, já. Eu já assisto, então eu já mereço coxinha de graça. Eu também. Eu acompanhei todas as aulas. Até que as coisas estão gravadas e que não eram ao vivo. Parece que vocês não têm o que comer, né? Vocês estão pensando na coxinha de graça da festinha no ano que vem, já. Lógico. O Sinira é uma coisa de louco. Bom, vamos lá, pessoas, vamos prosseguir. Então, tudo bem aqui com o Sacro Império Romano Germânico. Aí, vocês já viram essa série que chama Vikings? Que tem na Netflix? Não, mas eu sei qual é. Eu sei qual é, mas nunca assisti. Falam que é legal, mas nunca assisti. Os povos Você tá sem microfone, tá? Eu não escutei, acho que você tava sem microfone, não sei. Aí você não... Voltou. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tamo. Então tá bom. Deixa eu voltar aqui para os Vikings. Essa série Vikings, que passa na Netflix, e aí quem já assistiu ou já sabe como é, sabe, são povos nórdicos, né, povos germânicos que estão invadindo reinos cristãos. É nessa época aqui que a gente está falando, na época da Idade Média, lá para o ano 700, 800, tá? Só que é mais para cima, não é aqui nessa região, é mais para cima, ó.
Tá vendo? Mais para cima. Então, os povos nórdicos são esses povos que vivem nesses países que fazem muito frio, né? Que é a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Islândia. A Islândia, até onde eu sei, eles chegam na Islândia, mas eles não são da Islândia. Eles são aqui da região da Suécia, Noruega, Dinamarca. E aí, nessa série Vikings, eles ainda, os povos nórdicos, os povos dessas penínsulas aí em cima, eles ainda são povos politeístas, que acreditam em vários deuses, né, vivem ainda meio na floresta e tal, e aí eles começam a se aventurar pelos mares. E aí, é daí que vem a mitologia nórdica, que vem a falar de Odin, essas coisas todas que depois vai se misturar lá nos filmes da Marvel e tal. E aí, esses caras vão navegar e vão descobrir reinos cristãos já na Idade Média. E vão invadir esses reinos cristãos. Então, não é porque você está no feudo que você está 100% imune, né? Você está 100% protegido dessas invasões. Então, esses caras vão sair aí dos povos nórdicos, vão invadir a Inglaterra, que na época era o reino de Wessex, não chamava Inglaterra, que é essa ilhazinha aqui embaixo que está em cinza. Eles vão chegar até invadir Paris, no reino dos francos, onde hoje é a França. Então, se você tiver a oportunidade de assistir essa série, que está na Netflix, você vai ver esses povos nórdicos, que ainda eram lá 100% germânicos, politeístas, acreditavam em Odin, acreditavam que todo guerreiro que lutava ia para Valhalla depois da morte, ia ser recompensado lá em Valhalla. E esses caras, eles estão invadindo reinos cristãos na Idade Média, que já tinham sido destruídos, né, e unificados sob outra coisa do Império Romano. E também tem uma temporada que eles viajam tanto de barco que eles vêm parar aqui na Península Ibérica, então eles vão encontrar até árabe, mas tudo isso é na Idade Média. Essa série Vikings, ela se passa na Idade Média, se não me engano, começa em 700 e pouco, 750, alguma coisa assim, é a Idade Média. Então essa série Vikings que você pode ver na Netflix não tem a ver com os povos germânicos que invadem e destroem o Império Romano, é depois. É uns 400 anos depois, são povos nórdicos, povos germânicos mais do norte da Europa ainda, que ainda permaneciam lá 100%, vamos dizer assim, germânico, que vão invadir esses reinos cristãos. Beleza? Beleza, profs. Maravilha. Agora eu falei para vocês do Império, algum pouquinho, né? Contei um pouquinho sobre o Império Romano do Ocidente, que vão ter lá vários reinos que vão misturar cultura romana e cultura germânica, e o Império Romano do Oriente, né? Que é o do lado lá da Rússia, da Turquia e tal. Como é que vai ficar lá? Lá nós vamos ter o Império Romano do Oriente, você pode chamar de Império Romano do Oriente, ou é mais comum as pessoas chamarem de Império Bizantino. Por que tem esse nome Império Bizantino? Porque a capital era uma cidadezinha que tinha sido uma colônia grega que chamava Bizâncio. Mas o imperador romano que governou lá deu o nome da cidade em homenagem a si próprio, Constantino, então a cidade chamava Constantinopla, né, que era a capital do Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino. E o Império Romano do Oriente, ele vai ter muitas características bem particulares do Oriente, o que vai diferenciar aquelas pessoas, inclusive a religião católica, da ocidental. O Império Bizantino ele vai começar lá por volta de 395 e ele acaba quando os turcos otomanos, né, um povo, vai conquistar Constantinopla em 1453, e a gente vai estudar isso o ano que vem, que aí vai ser o início, o marco do fim da Idade Média e do começo da Idade Moderna, né? Hoje em dia, essa cidade, que já foi Bizâncio, que já foi Constantinopla, essa cidade se chama Istambul, e ela é capital da Turquia. Vocês estão vendo aí o mapa Turquia, e Istambul está ali no círculo vermelhinho. Essa região, a Turquia é um país que está meio na Ásia, meio na Europa, tanto que para quem acompanha futebol, né, os meninos que assistem, a Turquia joga no campeonato europeu, mas boa parte do território turco está na Ásia, né? E é um local muito bacana naquela época para comércio, porque você vinha da Europa, passava naquela região e ia para a Ásia, ia para o norte da África. Então era muito uma região ótima para fazer comércio ali no Oceano Mediterrâneo. Então era uma região muito próspera em termos de comércio. Aí eu trouxe um mapa maior, né? Aqui está o mapa da Eurásia, né, que é Europa e Ásia. Europa é esse monte de país, um monte de aglomeradinho aqui.
E a Ásia é esse lugar maior, onde hoje tem Índia, China e Rússia, né? Tá vendo essa setinha que eu fiz? Essa setinha tá mostrando aí onde é a Turquia, né? Então, Istambul, que era Constantinopla, ficava nessa região, entre a Europa e a Ásia. Então, era uma região muito boa para fazer comércio, né? E aí que era o Império Bizantino. E eles falavam grego, né? Porque Bizâncio era uma antiga colônia grega. Então, para eles, a língua mais importante não era o latim, que ficou lá no Império Romano do Ocidente, era o grego. Tanto que o grego vai influenciar um monte, o grego antigo, porque o grego que se fala na Grécia hoje não é exatamente o mesmo. Então, o grego vai influenciar muito essas línguas. Por exemplo, o russo é um idioma que vai vir do grego antigo. Então, a gente vai ter uma divisão aí, né, do Ocidente, que vai ter uma formação cultural bem específica, e do Oriente, que vai ter uma outra formação cultural tão específica que eles vão ter um governo diferente, eles vão ter expressões de artes diferentes. Esse que você está vendo aí é o Justiniano, ele foi um dos maiores, lá, mais importantes, mais famosos, né, imperadores no Império Bizantino. E eu vou te contar, só que eu quero contar a historinha de uma revolta. Posso contar uma revolta? Conte a revolta, linda. Revolta. Então, esse negócio é o seguinte: naquela época ainda tinha, né, sempre aqueles entretenimentos, né? Só que não era gladiador, era corrida de cavalo. E aí tava rolando lá num teatro lá, né, tal, naqueles lugares que eles construíam, uma corrida de cavalo, e deu empate. E aí, o Justiniano era um cara que governava sozinho, né? Ele tinha apoio dos religiosos e tal, então ele era, vamos dizer assim, muito autoritário. E aí, tá tendo essa corrida de cavalo, em 532, que ficou chamado de Revolta de Nica, e aí deu empate, e aí o Justiniano vai lá e escolhe quem ganha. E aí a galera já tava com o saco tão cheio desse Justiniano que escolhia tudo, mandava em tudo, começou a rolar a revolta dentro do local. E aí o Justiniano fica, meu Deus do céu, fujo, não fujo, e aí ele começa a receber conselhos, né, especialmente da sua esposa, que fala assim, não pode deixar barato, não. Se deixar barato essa galera se revoltar, você perde poder. Manda reprimir. E aí ele manda, né, os generais dele reprimir a população que está em revolta dentro desse local, e cerca de 30 mil pessoas são mortas nessa revolta de Nica. E aí Justiniano começa a ser muito mais temido do que amado lá no Império Bizantino, se torna um grande imperador, né? Na base do medo, da porrada. E aí a gente, para terminar, vamos falar do grande cisma da Igreja Católica, né? O grande cisma do Oriente, ou a cisão da Igreja Católica. Vocês sabem que existe 2 igrejas católicas? Não sabia até agora. Alguém aqui é católico? A minha família é católica, então eu conheço um pouco de catolicismo, mas como a gente é do Ocidente, a gente conhece a Igreja da Itália. É verdade. Não é? É. Vamos lá. O Império Romano foi dividido em 2. Então, a igreja que nós conhecemos hoje, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que é reconhecida aqui no Brasil e tudo mais, era a igreja do Império Romano do Ocidente. É a igreja que mantém o latim como língua. Hoje em dia não se reza mais, né? Só se você for numa missa muito tradicional. Mas as missas eram rezadas em latim. Tem lugar que ainda o padre lá no meio da missa fala uns bagulho em latim, que é a Igreja Católica do Império Romano do Ocidente. Só que em 1504, essa Igreja Católica, que até então era uma só, tanto no Ocidente quanto no Oriente, ela vai se desmembrar, porque vai ter gentes, de acordo com a sua cultura, vai ter gente no Oriente que não concorda com muita coisa da galera do Ocidente, tipo ficar adorando imagem, e isso não tem nada a ver com a reforma protestante, que vai criar as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. Isso aqui é a Igreja Católica. Só que como tem muita discordância, né, no lado oriental, o lado oriental vai romper com o lado romano, né, do lado do Ocidente. Então os caras, beleza, a gente não vai mais seguir o que vocês falam que está errado, a nossa igreja é verdade e a sua mentira. Aí os caras lá no Império Romano do Ocidente falam, não, a minha igreja é verdade e a sua mentira. Os caras, não, a minha igreja é verdade e a sua mentira. Então, nós vamos ter uma cisão da Igreja Católica, e isso existe até hoje. Nós temos 2 igrejas católicas. É que uma, né, o católico apostólico romano fala, não, essa é a igreja de verdade, é a primeira igreja, é a mais antiga, isso é verdade. Essa é a nossa igreja. E a Igreja Apostólica Ortodoxa, que é a igreja que vai ser a igreja lá do Império Bizantino, vai falar, não, vocês são o primeiro, mas vocês fazem tudo errado, a gente faz certo. Então, vai ter essa cisão dentro da Igreja Católica.
Até a Igreja Apostólica Ortodoxa é uma igreja que usava como idioma oficial a língua grega, não o latim. E hoje a Igreja Apostólica Ortodoxa ela é muito dominante lá no Oriente. Da mesma maneira que na Europa, a Igreja Apostólica Romana é mais famosa, não é a palavra. Ela predomina e ela espalhou isso nos países que ela conquistou. Se você for lá para a Turquia, se você for lá para a Rússia, até hoje aquela galera lá, a maior parte deles são católicos ortodoxos. Então, em 1054, a Igreja Católica se divide em 2 igrejas católicas. Então, você vai ver esse tipo de construção. Não sei se vocês acompanharam lá Vocês acompanharam como chama? Copa do Mundo! Copa do Mundo na Rússia? Vocês observaram esse tipo de construção? Sim. Essas são construções que é típica da cultura do Oriente, como herança lá do Império Bizantino. Então, muitas igrejas, essa construção, assim, parece um suspiro, né? Esse suspirão colorido é típico do Oriente, é típico da Igreja Católica Ortodoxa. Aqui em São Paulo, se não me engano, lá na Paraíso, na estação Paraíso do metrô, tem uma igreja ortodoxa, mas não é muito famosa a Igreja Ortodoxa aqui, né? A maior parte das nossas igrejas são igrejas católicas de Roma. Mas se você tiver a oportunidade um dia de viajar para o Oriente, quem é católico no Oriente geralmente é um católico ortodoxo, e as igrejas deles se parecem com essa construção. E eles também não obedecem, assim, para eles o líder da igreja não é o Papa. Eu coloquei aí a foto dos 2 caras, né? O Papa Francisco, que hoje é o Papa, que é o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, é esse tiozinho que tá aí de branco. Esse outro tiozinho que tá com essas roupas aí muito mais chiquérrima é o patriarca da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela não enxerga no patriarca um líder definitivo como é o Papa para a Igreja Romana, né? Os padres, né, os bispos da Igreja Ortodoxa têm um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim. Mas eles também têm, só que eles não chamam de Papa, eles chamam de patriarca, que é esse cara que é a Igreja Católica, tem uma arquitetura diferente, algumas questões da crença é diferente, mas ainda assim é uma Igreja Católica, com os mesmos sacramentos, o mesmo ritual, que segue a Bíblia. Esse aqui é o líder, né? Eles chamam de patriarca, né? Acho que é Kirill o nome dele. Olha a roupinha. Isso aí eu achei muito chique a roupa dele. Isso daí é cultura oriental. Então, você percebe que a Igreja Católica, que estava ali no Império Romano, ela vai se romper por questões ali, principalmente culturais de cada lado do planeta. Eu compreendo a religião de uma maneira, então eles rompem. Então, existem 2 igrejas católicas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Apostólica Ortodoxa. Tudo isso na Idade Média. Meu Deus, tanta coisa. Agora, tudo isso que eu falei para vocês foi tipo olhar de longe. A gente olhou a Idade Média de longe hoje. A gente olhou, nossa, o Império Romano virou 2, aí você tem lá o Império Romano do Ocidente, que vai virar vários reinos, o maior deles lá é o Sacro Império Romano Germânico, então tem vários reinos ali, que vai ser uma mistura do que era romano com o que é germânico. E aí do lado oriental você vai ter o Império Bizantino, que vai se desenvolver completamente diferente. Agora, a partir da semana que vem, nós vamos colocar no microscópio a Idade Média e vai olhar o funcionamento desses reinos. Tô super ansiosa. Que é a parte que vocês mais gostam da história da humanidade. E é unânime, assim, todo mundo que eu dou aula, acho que nunca... É muito raro eu ouvir um aluno falar, nossa, adoro isso. Professora, para mim, a parte de história que eu gostava muito era a parte lá dos macacos, que a gente tava falando ainda dos tipos de macaco, blá, blá, blá. Eu tava... Macaco não, tipo de hominídeo, Júlia. Isso, hominídeo. Como infarta? Próxima época dos macacos lá, tava legal. É, pré-história.
Nunca mais, porque é o comecinho do... É quinta série e comecinho do... Só quero mostrar a minha camisa. Quinta série e começo do primeiro ano, né? Pré-história. Mas se você se interessar pelo tema, toda vez que eu ver alguma coisa desse sentido, eu te indico. Por favor, professora. Claro. Deixa eu parar de gravar, peraí. Eu gosto das games, pra mim.